Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. As histórias se espalharam, e a lenda daquela mulher fantasmagórica tomou forma. Alguns diziam que ela era um aviso, outros acreditavam que era a manifestação de algo muito pior. Essa história aconteceu há muitas décadas atrás. Minha família sempre teve suas raízes fincadas no campo, em uma pequena cidade rural do interior, onde o trabalho duro e a disciplina eram os pilares que sustentavam nossas vidas. Meus avós criaram seus filhos sobre regras rígidas. A minha mãe não era uma exceção. Ela sempre foi uma mulher severa, firme em suas convicções e com um senso de moralidade que não permitia falhas. E foi nesse ambiente que cresceu minha tia. Uma menina cheia de vida, mas com um traço particular. Adorava falar obscenidades e palavrões. Algo que a sua mãe, minha avó, jamais tolerou. Sempre que minha tia soltava um palavrão, minha avó a pegava com força e esfregava um pedaço de sabão em sua boca. Essa punição tornou-se uma rotina ao longo dos anos. A boca da menina vivia impregnada pelo gosto amargo do sabão. Mas isso não a fazia mudar. Muito pelo contrário, parecia que cada vez mais ela desafiava as autoridades de sua mãe. E isso se repetiu ao longo dos anos e por diversas vezes. Os anos se passaram e minha tia cresceu, tornando-se uma jovem forte e determinada. Certo dia, depois de mais uma discussão acalorada, ela soltou mais um palavrão. A minha avó, em sua habitual fúria, tentou repetir o castigo. Mas dessa vez, a minha tia reagiu. Em um momento de desespero e raiva, ela deu um tapa no rosto da própria mãe. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Minha avó, com o rosto marcado pelo tapa e a fúria queimando em seus olhos, agarrou minha tia com uma força que parecia sobre-humana e forçou o pedaço de sabão goela abaixo da jovem, fazendo-a engolir até o último pedaço. "Você não pode fazer isso, menina! Nunca mais faça isso na sua vida! Está me ouvindo?" A mulher gritava, enquanto a minha tia sofria. Nesse dia, minha tia foi se esconder no quarto, visivelmente triste e magoada, segurando as lágrimas que eu sabia que estavam ali, prontas para desabar em um choro. A casa foi tomada por uma tensão indescritível. Naquela noite, minha tia pegou as suas coisas e fugiu. Desapareceu nas sombras, sem deixar nenhum rastro para trás. Naquela mesma noite, chamaram algumas pessoas para procurarem pela minha tia. Minha avó estava muito triste e arrependida do que havia feito. Queria apenas encontrar minha tia, a encher de beijos e desculpas, como se aquilo apagasse o gosto terrível de sabão que devia estar na boca dela. Procuraram por minha tia durante semanas, mas era como se a terra tivesse engolido. A tristeza tomou conta da nossa família, mas a vida no campo continuou, com a dor sempre presente, mas silenciada pelo passar do tempo. Falar nesse assunto parecia que tinha virado algo proibido. Sempre que alguém ameaça começar a falar sobre o assunto, murmúrios baixos deixavam bem claro que aquilo não poderia ser dito assim, em voz alta. Anos depois, começaram a surgir histórias daquela cidade, fofocas no mercado, sussurros nas igrejas
Diziam que uma mulher pálida e com a boca cheia de espuma aparecia nos sonhos das pessoas. Não era apenas uma visão assustadora. Era algo que deixava as pessoas aterrorizadas, suando frio, com a sensação de que estavam sendo sufocadas por aquela espuma. As histórias se espalharam e a lenda daquela mulher fantasmagórica tomou forma. Alguns diziam que ela queria avisar sobre alguma coisa. Outros acreditavam que era a manifestação de algo muito pior, a encarnação do próprio mal ou dos pecados que cada pessoa carregava dentro da mente. Mas ninguém jamais conseguiu explicar ou provar o que realmente estava acontecendo. E então, ontem à noite, algo aconteceu que me fez entender o medo dessas pessoas. Eu estava em casa, sozinha, quando senti uma presença. O ar ficou denso, pesado. Ouvi um som suave, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Quando me virei, vi uma figura na penumbra. "Quem está aí?" Eu sussurrei, esperando não obter nenhuma resposta, esperando que fosse apenas uma ilusão ou sombra de alguma coisa que eu não entendia direito. A figura, ela era alta e magra, com a pele pálida como a de um cadáver. Mas o que mais me horrorizou foi sua boca. Ela estava cheia de espuma, transbordando em grandes bolhas brancas que caíam no chão. Seus olhos olhando para o nada e sem qualquer traço de humanidade. Pareciam que esses olhos estavam fixos em mim. Dei 2 passos para trás, para perto da porta. Eu queria correr para longe, mas não conseguia deixar de olhar para aquela figura. Ela então se aproximou lentamente, e eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. Eu pude sentir o cheiro forte e acre do sabão. Quando finalmente a criatura abriu a boca, vomitou uma torrente de espuma em minha direção, sufocando-me, preenchendo meus pulmões com aquele sabor amargo e sufocante. Acordei com um sobressalto, ofegante e coberta de suor. Mas o gosto do sabão ainda estava em minha boca, e as marcas da espuma permaneciam em minha pele. Eu sabia que aquilo não era apenas um sonho. Agora, mais do que nunca, entendo o que aconteceu com as pessoas dessa cidade. E temo que a maldição da boca de espuma esteja longe de terminar. Depois de uma visão dantesca como a que eu tive, você começa a duvidar das suas próprias capacidades intelectuais. Falavam que ela dançava às noites pelas ruas estreitas e vielas, sempre de costas para as pessoas, fazendo uma dança simples, porém sedutora. A lenda da dançarina da Sérvia ecoa pelas ruas estreitas e escuras da cidade, caminhando de viela em viela, de beco em beco, espalhando a sua fama por onde quer que alguém fale dela. Existiam várias versões para sua lenda. A mais comum é que ela era uma bailarina muito talentosa. Ela levava uma vida normal, estudava de manhã, e de tarde à noite ela cansava os seus pés com o balé. Diziam ser muito boa no que fazia, bastante requisitada para eventos e danças. Mas conforme ela galgava mais sucesso, mais ela queria subir. Mas diziam que ela tinha um pequeno desvio na coluna, que com o tempo a fazia ficar menos tempo na ponta dos pés, o que afetava o seu desempenho. Tinha ido em vários especialistas, e todos com a mesma resposta: não tenho o que fazer. Alguns anos mais tarde, as pessoas não estavam querendo mais os seus trabalhos. Em uma equipe de dança, ela mais atrapalhava do que ajudava.
Na alta dança, é isso que acontece. Você perde um pouco do ritmo e já era. A consideram ultrapassada e velha. A bailarina se sente praticamente obrigada a largar a dança e se dedicar a fazer outra coisa. É triste para a maioria das pessoas. A dançarina, desesperada, sabendo que o seu fim estava muito próximo, e nessa hora a imaginação das pessoas começa a fluir. Elas dizem que a bailarina fez um pacto com o diabo, em troca de fama e fortuna, e que o seu problema na coluna desaparecesse, sumisse, como a fumaça de um cigarro. Mas o diabo não a atendeu. Então, ela armou uma grande peça no mais famoso teatro da cidade. E assim, no dia da estreia da peça mais aguardada da década, que a dançarina deveria fazer parte, mas havia sido cortada devido ao seu problema, quando as cortinas vieram abaixo, ao invés dos aplausos da plateia, murmúrios e palavras de pessoas que não estavam entendendo nada, a bailarina jazia morta no palco, com os pulsos cortados. Uma tragédia. O que deveria ser uma noite de gala e de muita dança, foi uma noite de lamento e dor. Enterrada no cemitério da cidade, a sua lenda começou a surgir, ainda mais inflamada com os relatos de pessoas que trabalhavam no teatro, de zeladores aos artistas, todos dizendo que a bailarina aparecia de noite fazendo barulho e derrubando objetos, arranhando paredes e fazendo lâmpadas estourarem. Alguns anos se passaram. Nenhum evento vingou mais nesse teatro. As pessoas o ligavam à morte da dançarina. O destino do teatro acabou sendo o ostracismo. Até que o seu dono resolveu desativá-lo, o deixando abandonado, como um lembrete de um tempo de ouro que não volta mais. Falavam que o espírito da dançarina tomava conta do lugar e não deixava ninguém em paz. Volta e meia, alguém entrava escondido no teatro para ver a sua situação por dentro, mas era rapidamente expulso, dizendo que um espírito o havia mandado embora. Um grupo de jovens decidiu visitar o lugar alguns anos mais tarde, munido de câmeras para tirar muitas fotos e fazer muitos vídeos, com o intuito sempre de colocar na internet e conseguir muitos seguidores. No começo, estava tudo muito calmo. Nenhum sinal de espírito, nada. Apenas alguns pequenos barulhos, que pode ser sinal que o prédio estava ficando velho. Nada muito absurdo. Tudo estava sendo registrado pelas câmeras. Os jovens caminharam por cada canto daquele lugar, esmiuçando cada mínimo espaço, em busca de alguma coisa que valesse a pena colocar na rede. Estavam começando a ficar frustrados por não acharem nada. Em um determinado momento, um deles pegou um isqueiro para acender um cigarro. Nessa hora, o isqueiro pulou da sua mão e caiu em cima de uma cortina. Depois desse evento, o teatro começou a pegar fogo. Os jovens desesperados tentaram recuperar suas câmeras para fugirem do local em chamas. Um deles olhou para trás e, antes que ficasse louco alguns dias depois no hospital, disse que havia visto uma moça de costas, dançando a música mais bela que ele já tinha ouvido. Ela dançava enquanto tudo lambia em chamas, fazendo da dança a sua arte final, enquanto o fogo servia de cenário caótico e ideal. Esse, que havia visto a bela dança, foi o único que não se recuperou totalmente. Todos os outros, em pouco tempo,
já estavam na rua procurando novos lugares para explorar. Após a fatídica destruição do teatro, o mais belo que já fora construído naquele país, a lenda da dançarina da Sérvia continuou a existir, dessa vez ainda mais forte. Ela deixou o teatro de lado e passou a atuar nas ruas. Falavam que ela dançava às noites pelas ruas estreitas e vielas, sempre de costas para as pessoas, fazendo uma dança simples, porém sedutora. Muitos homens tentavam se aproximar para puxar uma amizade. Era nessa hora que, empunhando uma enorme tesoura, ela os matava. Algumas mortes, em circunstâncias parecidas, começaram a aparecer na cidade. O óbvio que a polícia tinha que trabalhar era com um serial killer. Mas nunca acharam essa pessoa, que sempre trabalhou na surdina. A dançarina continuou a fazer os seus shows pelas ruas do país. Ela estava mudando sempre de localidade, com dois intuitos: aumentar ainda mais a sua audiência e fama e não ser facilmente localizada pelas autoridades. O espetáculo nunca pode parar.